Começaremos a unidade 4 abordando basicamente a legislação ambiental. A legislação ambiental utilizada no Brasil é bem elaborada, por ter regras e conceitos bem avançados a respeito da preservação e proteção do meio ambiente. Mas no que diz respeito à aplicação destas leis, que por diversos fatores torna-se inviabilizado a sua aplicação. Quanto à abrangência de leis ambientais, o Brasil possui diversas leis de suma importância. Poderemos citar, dentre estas leis, algumas como a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, pertencente ao Código Federal Florestal, que dispõe sobre o ordenamento e manejo das florestas existentes no território nacional e das demais formas de vegetação. Citamos também a Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, considerada a Lei do Direito Agrário, que dispõe sobre a forma que se deve proceder durante os processos de cunho agrário. Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, é a Lei da Fauna, que institui regras para a proteção da fauna silvestre, posicionando punições severas quanto ao descumprimento dessas regras. A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, é a lei que rege a Política Nacional dos Recursos Hídricos. É considerada também a Lei das Águas, por criar regras para o gerenciamento e uso dos recursos hídricos. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, é a Lei de Crimes Ambientais. Esta lei é responsável pela instituição de punições por crimes ambientais. Cabe lembrar que a grande maioria destas leis sofreram modificações ao longo desses anos. O conceito primário de auditoria pode ser definido como um processo ordenado e documentado de pesquisa, visando obter e avaliar de forma direta provas para determinar as atividades, sistema de conduta, condições ambientais que estejam sendo respeitados de acordo com os critérios de auditoria. A auditoria surgiu inicialmente com o objetivo principal de verificar o cumprimento da legislação, sendo vista por muitas empresas como um modo de gerenciamento utilizado para identificar de forma antecipada os problemas provocados por suas operações, utilizando a auditoria ambiental como meio de reduzir custos que provavelmente serão envolvidos futuramente no decorrer das atividades. A auditoria ambiental pode ser feita basicamente de duas formas, interna e externa. Da forma interna, quando uma empresa ou uma pessoa contrata auditores independentes e tem seus resultados para uso interno. Quando a auditoria é feita de forma externa, a contratação geralmente é feita pelo poder público, tendo resultados avaliados por terceiros e tem seus resultados disponibilizados para consulta pública. As auditorias públicas geralmente são aplicadas na construção de complexos residenciais e condomínios. Uma auditoria ambiental pode ter objetivos e finalidades diferentes, tais como análise de impactos ambientais, necessidades para a contratação de um seguro por uma determinada empresa, verificação do cumprimento da legislação em vigor, e esta verificação da legislação em vigor pode ser feita após acidentes, para controle de risco ou até de caráter preventivo das atividades executadas. A análise ambiental é um estudo de todas as alterações que podem ser provocadas por ações de uma empresa e como esta empresa pode ser dirigida para que esses efeitos sejam amenizados ou anulados. Um estudo de uma análise ambiental pode ser feito a partir do estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA, seguido da análise de impacto ambiental, conhecido como AIA, e a apresentação de um relatório de impacto ambiental, conhecido como RIMA, ou um monitoramento ambiental. Deve ser considerado, durante um estudo desses, as diferenças entre meios ambientes existentes, onde cada qual tem que ser observado e analisado de forma diferenciada. O EIA é proposto para desenvolver uma explicação total do que está sendo analisado, ou seja, do ambiente afetado. O mais importante é que o EIA seja elaborado por diversos profissionais em diferentes áreas, trabalhando em conjunto. Neste ambiente multidisciplinar,
pode ser realizado diversos estudos formando o EIA, completo em todos os pontos de vista. RIMA é um relatório que apresenta os resultados do EIA. Esse relatório deve ser apresentado num caráter objetivo, para que haja uma fácil compreensão deste, se possível, utilizando recursos de comunicação visual. AIA é um método de avaliação ambiental formado por diversos procedimentos capazes de uma pesquisa de impacto ambiental e de seus métodos, podendo assim ter um resultado preciso e de fácil compreensão para o público que será apresentado. E também deverá conter medidas possíveis para a proteção do meio ambiente durante a implantação de um projeto por uma empresa. O monitoramento ambiental consiste geralmente de um acompanhamento de uma área degradada. Este acompanhamento pode ser feito em períodos pré-determinados ou em momentos que há um destaque da atividade da região. Normalmente, pode ser apresentado seus resultados através do EIA e o RIMA. Dentre os processos de análise ambiental, podemos citar o PCA, Plano de Controle Ambiental, que tem por finalidade reunir todas as informações específicas, assim como as ações que deveriam ser feitas, com base nos estudos elaborados pelo EIA. Falaremos agora sobre educação ambiental, direito ambiental, diagnose ambiental ecológica e mesológica. Como podemos definir a educação ambiental? No início das civilizações, os problemas ambientais eram de baixa magnitude, atingindo casos locais, pontuais. Mas com a Revolução Industrial, houve um crescimento econômico acelerado, onde houve uma busca incessante de matérias-primas na natureza. Ao falarmos de educação ambiental, estamos iniciando um processo que se constitui numa forma ampla de educação, tendo em vista atingir grande parte da população, ou ela como um todo, tendo como enfoque incentivar uma análise crítica sobre os problemas que atingem o meio ambiental, tendo como resultado uma população capaz de ter uma consciência para cuidar e resolver a problemática ambiental. Esse processo de educação ambiental pode ser feito nas escolas ou fora delas, objetivando-se a uma conscientização dos problemas ambientais que alteram o meio e as pessoas que nele vivem, tendo como principal objetivo uma forma de minimizar ou até mesmo sanar estes problemas que atingem ou que venham a atingir estes ecossistemas, estes ambientes. O direito ambiental é o conjunto de leis que tem por finalidade a proteção do bem ambiental, bem esse que é caracterizado por um bem de uso comum do povo, que assegure a ele e às suas futuras gerações uma saída para a qualidade de vida. A esta tutela podemos englobar bens como ar, água, solo, fauna, flora, bens do patrimônio histórico ou cultural. Abordaremos as políticas públicas e a audiência pública. A política pública brasileira surgiu como resultante da Conferência de Estocolmo, na década de 70. E a partir desta, os países envolvidos passaram a ver os cuidados com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável como uma alternativa para o crescimento socioeconômico ambiental. Quando se trata de política pública para o meio ambiente, estamos falando de desenvolvimento sustentável, que em outras palavras seria uma base para a nova orientação das políticas existentes de desenvolvimento e de seus efeitos diretos e indiretos no meio ambiente. Hoje em dia, podemos evidenciar este conceito de desenvolvimento sustentável na retirada de matérias-primas ou de recursos da natureza. A audiência pública possui um importante papel dentro das políticas públicas de meio ambiente, pois é através destas que o Estado se comunica diretamente com a população, que será envolvida nos processos ambientais. Numa audiência são relatados os fatos que irão se produzir, sejam esses por ações do governo ou por empresas particulares. A pesquisa do ambiente que sofrerá um impacto ambiental deve ser iniciado com base na observação do meio e em possíveis alterações que este irá sofrer com as intervenções. As intervenções socioeconômicas são fatos que constituem a existência da humanidade, visto que durante seu curso histórico o mundo natural existe para benefício dos seres humanos. As pesquisas devem levar em consideração fatores como o meio,
com seres de outras espécies que são igualmente capazes de sentir dor e de sofrer e cujas vidas podem ir bem ou mal. Com o estudo do ambiente, podemos focar os trabalhos a serem realizados para que estes possam ser amenizados ou até mesmo neutralizados a longo prazo. O planejamento da ação de intervenção consiste em uma resultante das ações do acompanhamento da pesquisa socioambiental. Geralmente, o planejamento de ações da interferência no ambiente são baseadas nas resultantes proferidas pelo EIA. Um planejamento de ação deve conter respostas práticas para possíveis alterações no meio, em que se possa amenizar esses impactos na aplicação de um projeto, tendo em vista a questão socioambiental. Falaremos sobre a otimização de projetos pela conservação ambiental e a qualidade de vida. Esta otimização pode ser eleita como uma forma de melhor aproveitar os projetos ou estudos que zelam pelo bem-estar do ambiente e, com isso, uma boa qualidade de vida, visto que pode ser dito que um ambiente ecologicamente equilibrado resulta em um ambiente propício ao bem-estar da vida, não apenas humana. A estes projetos de conservação, podemos definir de forma que produza e divulgue informações propositivas às políticas públicas e ações do poder públicos voltadas à defesa dos direitos coletivos, da proteção e conservação do patrimônio ambiental, podendo ser expostas em audiências públicas. Neste momento, encerramos a unidade 4, solicitando a você, aluno, que elabore as atividades propostas e busque aprofundar-se no conteúdo. Para tanto, consulte detalhadamente o material didático ou entre em contato com a tutoria para que possa se dirimir qualquer dúvida.